secretários, vereadores, munícipes presentes, ouvintes da Rádio Cravinhos FM e internauta. Em nome de Deus, declaro aberta a 19ª sessão ordinária do dia 1º de dezembro de 2015. Peço a todos que fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro e o de Cravinhos. Pode estar colocando. Pirangas, margens plácidas, de um povo heróico, gado retumbante, e o sol da liberdade em raios lúdicos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, forte, padre luminoso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras minas que o Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil foram na América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta lâmina, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clama forte, terás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Minha
Peço ao segundo secretário que faça chamar os vereadores. Antônio Carlos Galate Braz. Antônio Geraldo Aníbal. Carlos Lúcio Cabeça Bortolete. Cláudio Molesini Teles. Éder Agrela Alves. Francisco José Barroso Vessa. Presente. Elcio Médico. Itamar Gomes Bueno. Presente. José Carlos Rossi dos Reis. Paulo Donizete Furlani Trevisan. Silvio Luiz Faitano Fernandes. Presente. Walter Pereira Benzi. Wagner Sussumo Shimazaki. Bom, vou colocar em discussão agora a ata da 18ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal, realizada no dia 17 de novembro de 2015. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os vereadores, por favor, lá permaneçam sentados, caso contrário, fique de pé. A ata foi aprovada por todos os vereadores. Não havendo nada do Executivo, vou passar a correspondência dos vereadores. Vou passar agora o projeto de decreto legislativo número 60 de 2015, de 30 de novembro de 2015. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Projeto de decreto legislativo número 60/2015, de 30 de novembro de 2015. Dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal de Cravinhos, exercício de 1999, relativas ao período do 6/2 de 99 a 28/2 de 99 e de 12/3 de 99 a 31/12 de 99 na gestão do ex-prefeito municipal Francisco José Barroso Vessa e da outras providências. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Cravinhos, composta pelos vereadores em fine, assinados no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta apreciação da deliberação do douto plenário a seguinte propositura. Artigo 1º. O julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Cravinhos, exercício de 1999, relativas aos períodos de 6/2 de 99 a 28/2 de 99 e de 12/3 de 99 a 31/12 de 99, formalizadas no Decreto Legislativo número 32/2002, foi anulado pelo Poder Judiciário por desatender aos princípios constitucionais de ampla defesa e do contraditório. Parágrafo único. Com a decretação judicial da nulidade absoluta do Decreto Legislativo número 32/2002, compete à Câmara Municipal proceder ao novo julgamento das contas em epígrafe, assegurando ao agente político responsável pelas contas o direito constitucional ao pleno do direito de ampla defesa, pessoalmente ou através de procurador regularmente constituído. Artigo 2º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Cravinhos, exercício de 1999, na gestão do ex-prefeito municipal Francisco José Barroso Vessa, em desconformidade com o referido parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, emitido no sentido de reprovação das contas municipais consoantes ao processo TC 1843/026/99, visto que nas despesas de manutenção do ensino a Prefeitura Municipal considerou na receita o valor das atividades do matadouro e cemitério, enquanto o Tribunal de Contas excluiu tais valores. Ainda o Tribunal desconsiderou as despesas relativas aos funcionários públicos que trabalhavam nas escolas estaduais, bem como vencimentos das merendeiras, que após o mês de setembro de 99, não são mais consideradas como despesas de ensino. Na sequência também foram anotadas considerações sobre a glosa no corte de contas, fez as despesas relativas ao convênio celebrado com o projeto SARA, pois não havia como o Executivo Municipal contabilizar os recursos do referido convênio. E mais, as despesas apontadas nas manifestações dos órgãos técnicos do Tribunal foram contempladas como contribuição do próprio município. Em suma, as glosas registradas pela Corte de Contas devem ser desconsideradas, pois acarretam diminuição dos percentuais da pasta educação e, via de consequência, comprometeu equivocadamente a aprovação das contas municipais. A contabilização dos valores utilizados para pagamento de pessoal, merendeiras e verbas destinadas à instituição de ensino em face de convênio celebrado com o projeto SARA atendeu ao disposto do artigo 212 da Constituição Federal, mínimo de 25% na educação, afastando os motivos que ensejaram o parecer desfavorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 3º. O Tribunal de Contas emitiu parecer prévio desfavorável à aprovação das contas
da Prefeitura Municipal de Cravinhos, exercício de 1999, notadamente pela desobediência ao artigo 212 da Constituição Federal. Artigo 4º. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento resolve por unanimidade de seus membros pela aprovação das contas municipais, exercício de 1999, rejeitando integralmente os motivos e os fundamentos expostos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 5º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto Legislativo 32/2002, de 8 de novembro de 2002, Cravinhos, 19 de novembro de 2015, Antônio Geraldo Aníbal, presidente, Walter Pereira Benzi, relator, Silvio Luiz Faetano Fernandes, membro. Ata da reunião da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Cravinhos, realizada no dia 17 de novembro de 2015, na sede da Câmara Municipal de Cravinhos, com a presença dos membros da Comissão Permanente. Presidente, Antônio Geraldo Aníbal, Walter Pereira Benzi, relator, Silvio Luiz Faetano Fernandes, membro, e do Procurador Jurídico Legislativo Marco Aurélio Damião. A pauta da reunião foi exclusivamente para tratar das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício de 1999, na gestão do ex-prefeito municipal Francisco José Barroso Vess. Iniciados os trabalhos, os presentes teceram considerações sobre a tramitação do processo administrativo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as consequências de suas decisões e sobre a independência e soberania do Poder Legislativo Municipal em matéria de sua alçada, visto que a Constituição Federal concedeu competência privativa aos vereadores para analisar e julgar as contas do Executivo Municipal. Por sua vez, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem a incumbência de auxiliar, elaborando o respectivo relatório prévio sobre a aprovação ou rejeição das contas municipais. Ainda, o Procurador Jurídico discorreu sobre a liberdade de vereador votar de acordo com a sua livre convicção e consciência, sendo que a matéria afeita à inviolabilidade parlamentar na definição do voto e também de seus pronunciamentos na circunscrição territorial do município. Não cabe qualquer reprimenda ou impugnação ao voto do parlamentar municipal no julgamento das contas municipais, desde que embasado em fatos e circunstâncias contidas no próprio processo administrativo do egrégio Tribunal de Contas. Na sequência, o presidente da Comissão Permanente registrou que o decreto legislativo que rejeitou as contas da administração municipal, exercício financeiro de 1999, sob a responsabilidade do ex-prefeito Francisco José Barroso Vess, foi judicialmente anulado, tornando-se sem efeito pela inobservância dos princípios constitucionais de ampla defesa e do contraditório. Ato contínuo, os vereadores passaram a análise do processo das contas anuais da Prefeitura de Cravinhos, com a constatação de que o prefeito municipal no exercício de 99 não cometeu qualquer ilegalidade revestida de dolo, má-fé ou prejuízo ao erário público, a ponto de embasar a rejeição de suas contas, e que os registros do egrégio Tribunal de Contas, bem como as justificativas e esclarecimentos prestados pelo responsável pelas contas, deverão constar expressamente do projeto de decreto legislativo. Detiveram-se nos principais tópicos da prestação de contas exaradas pelo Tribunal de Contas, a saber, ensino, Fundeb, saúde, despesas com pessoal, déficit orçamentário, repasse para a Câmara Municipal, encargos sociais, precatórios, remuneração dos agentes políticos. Na continuidade dos trabalhos, os componentes da Comissão Permanente teceram diversas considerações sobre o parecer desfavorável emitido pelo Tribunal de Contas. Assim, os membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, por unanimidade dos votos, decidiram pela aprovação das contas do Executivo Municipal de Cravinhos, ano 1999, período 6 de 2 de 99 a 28 de 2 de 99 e 12 de 3 de 99 a 31 de 12 de 99, na gestão do ex-prefeito Francisco José Barroso Vess, recomendando ao Procurador Jurídico da Câmara Municipal, Dr. Marco Aurélio Damião, a elaboração do competente projeto de decreto legislativo no sentido da aprovação das contas municipais em pauta, contendo fundamentação sobre os motivos da discordância com o referido parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pois nas despesas de manutenção do ensino, a Prefeitura Municipal considerou na receita valores das atividades do matadouro e cemitério, enquanto o Tribunal de Contas do Estado excluiu tais valores. Ainda, o Tribunal desconsiderou as despesas relativas aos funcionários públicos que trabalhavam nas escolas estaduais, bem como vencimentos das merendeiras, que após o mês de setembro de 99, não foram mais considerados como despesas com ensino. Na sequência, também foram anotadas as considerações sobre a glosa que a Corte de Contas fez nas despesas relativas ao convênio celebrado com o Projeto Sara, pois não havia como o Executivo Municipal contabilizar os recursos do referido convênio. E mais, as despesas apontadas nas manifestações dos órgãos técnicos do Tribunal foram contempladas como contribuição do próprio município. Em suma,
As glosas registradas pela Corte de Contas devem ser desconsideradas, pois acarretaram diminuição dos percentuais da Secretaria da Educação e, via de consequência, comprometeu equivocadamente a aprovação das contas municipais. A contabilização dos valores utilizados para pagamento de pessoal, merendeiras, bem como o projeto SARA, resulta no emprego de recursos superior ao mínimo constitucional de 25% no ensino, afastando os motivos que ensejaram o parecer desfavorável do Tribunal de Contas. Eis que atendido o preceito do artigo 212 da Constituição Federal. Sem mais nada a constar, a reunião de Comissão de Finanças e Orçamento foi encerrada e a presente ata finalizada, lavrada e assinada pelos presentes. Cravinhos, aos 17 dias do mês de novembro de 2015, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Segue a assinatura Antônio Geraldo Aníbal, presidente, Silvio Luiz Faetano, Walter Pereira Benzi, relator, Silvio Luiz Faetano Fernandes, membro, e Marco Aurélio Damião, procurador jurídico legislativo. Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Cravinhos. Referente contas da Prefeitura Municipal de Cravinhos, exercício de 1999, período 6/2 de 99, 28/2 de 99 e de 12/3 de 99 a 31/12 de 99. Gestão do ex-prefeito municipal Francisco José Barroso Vesce. Em análise ao processo administrativo do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas da Prefeitura Municipal de Cravinhos, ano de 1999, e do projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, a Procuradoria Jurídica Legislativa manifesta no seguinte sentido. Preliminarmente, compete-nos esclarecer que a votação das contas da Prefeitura Municipal de Cravinhos, ano de 1999, foi anulada pelo Poder Judiciário, em caráter irrecorrível, por desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, na esfera do processo de julgamento das contas perante a Câmara Municipal. Assim, compete ao Legislativo Municipal reapreciar as contas do Executivo Municipal de Cravinhos relativas ao exercício de 1999. Em outras palavras, a nova votação das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício de 1999 não é uma liberalidade do Legislativo Municipal, mas sim uma obrigação legal, pois nos termos previstos na Constituição Federal, a Câmara Municipal é a única responsável pela aprovação ou rejeição das contas da municipalidade. O projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício de 1999 foi elaborado com fundamento na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Câmara Municipal. A Constituição Federal determina em seu artigo 31 e parágrafo 1º que a Câmara Municipal é responsável pela fiscalização do município, cujo controle externo será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Destacando o dispositivo constitucional, a Câmara Municipal detém exclusivamente a responsabilidade pelo julgamento das contas municipais e o Tribunal de Contas do Estado desempenha um papel auxiliar na fiscalização e acompanhamento das contas do município. Na execução desta importante atribuição de julgador, o vereador está resguardado pelo Instituto da Inviolabilidade, que é uma garantia constitucional do parlamentar na livre expressão de seus pensamentos, manifestações verbais, escritas e principalmente no voto proferido em plenário, desde que no exercício do mandato e na circunscrição do município. Na lição do professor Edson Jacinto da Silva, a inviolabilidade é uma espécie de imunidade parlamentar que exclui a configuração do delito, não se caracterizando crime os atos praticados pelos membros do Poder Legislativo, no exercício e em razão de seu mandato. A inviolabilidade descaracteriza a figura delituosa que não chega a existir, implicando na impossibilidade de punir o parlamentar, mesmo após a perda do mandato. A Constituição Federal de 1988 estendeu a inviolabilidade aos vereadores, conforme o artigo 29, inciso 8, o vereador do Direito Municipal, edição Mizuno, 2009, página 368. A inviolabilidade assegura ao vereador da Câmara Municipal de Cravinhos plena liberdade do voto, ou seja, o parlamentar, de acordo com sua consciência e livre convencimento, poderá votar em consonância ou discordância com o parecer do Tribunal de Contas e contra ou a favor do projeto de decreto legislativo elaborado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Reiteramos que a Câmara Municipal é o órgão competente para julgar as contas do Executivo Municipal, cabendo ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo auxiliar e subsidiar a deliberação da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e dos demais vereadores na discussão e deliberação plenária. Nesse sentido, o renomado Instituto IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, através do parecer 894/11, preleciona que cumpre enfatizar que, sendo autônomo o município, os pareceres do Tribunal de Contas apenas subsidiam as decisões dos vereadores.
A palavra final, a decisão, cabe sempre ao Poder Legislativo. Assim é que não necessitam os vereadores serem financistas, auditores ou economistas. Tais profissionais e outros especialistas encontram-se no Tribunal de Contas, que emite seus pareceres. Ao vereador cabe, com a ajuda de sua assessoria própria, se necessário, analisar os pareceres, para daí então julgar e decidir sobre as contas assentadas. Destaque. No caso em pauta, os vereadores membros da Comissão de Finanças e Orçamento demonstraram sobejamente os motivos e as razões da aprovação das contas em pauta, consubstanciada na ausência de dolo, má-fé e tão pouco prejuízo ao erário público da municipalidade. Nesse diapasão, em discordância ao referido parecer prévio, exarado pela Corte de Contas, nos seguintes motivos: nas despesas de manutenção ao ensino, do ensino público municipal, a Prefeitura Municipal considerou na receita o valor em atividades do matadouro e cemitério, e o Tribunal de Contas excluiu tais valores. Ainda, o Tribunal desconsiderou as despesas relativas aos funcionários públicos que trabalhavam nas escolas estaduais, bem como vencimentos de merendeiras, que após o mês de setembro de 99 não foram mais consideradas como despesas no ensino. Na sequência, também foram anotadas as considerações sobre a glosa que a Corte de Contas fez nas despesas relativas ao convênio, celebrado com o projeto SARA, pois não havia como o Executivo Municipal contabilizar os recursos do referido convênio. E mais, as despesas apontadas nas manifestações dos órgãos técnicos do Tribunal foram contempladas como contribuição do próprio município. Ante o exposto, as glosas registradas pelo Tribunal de Contas devem ser desconsideradas, pois acarretam diminuição dos percentuais da educação, comprometendo a aprovação das contas municipais. A contabilização dos valores utilizados para pagamento de pessoal, merendeiras, bem como as verbas destinadas à instituição de ensino, em face do convênio celebrado com o projeto SARA, resulta no emprego de recursos superior ao mínimo constitucional de 25% no ensino, afastando os motivos que ensejaram o parecer desfavorável do Tribunal de Contas, eis que atendido o preceito do artigo 212 da Constituição. Sem adentrar no mérito da aprovação ou rejeição das contas, que é da alçada privativa dos vereadores, registro que a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento fundamentou e justificou a decisão favorável às contas da Prefeitura Municipal de Cravinhos, exercício financeiro 1999, nos termos exigidos pela legislação vigente e recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ante o exposto, a Procuradoria Jurídica manifesta-se pela legalidade do projeto de decreto legislativo no sentido da aprovação das contas do Executivo Municipal, exercício de 1999, eis que elaborada pela Comissão Permanente competente, com a técnica legislativa adequada, com consistentes fundamentos da discordância do referido parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, principalmente, no pleno exercício das prerrogativas de independência e soberania do Poder Legislativo Municipal, alicerçado na outorga constitucional da competência privativa dos vereadores para julgar as contas da Prefeitura Municipal de Cravinhos. É o parecer da Procuradoria Jurídica Legislativa. Cravinhos, 17 de novembro de 2015, Marco Aurélio Damião, Procurador Jurídico Legislativo Municipal. Bom, esse projeto de decreto legislativo 60 de 2015, ele está à disposição da Câmara, dos vereadores, junto com o processo que vem do tribunal. Os vereadores que quiser analisar, está junto à Secretaria. E também deixo o nobre colega Francisco Vess, já notificado verbalmente para essa casa, mas que conste ata, para que o mesmo queira fazer as suas defesas, na próxima sessão, já vai estar liberado para que você faça a sua defesa perante o que foi pronunciado aqui. Coloco também agora o projeto de decreto legislativo 61 de 2015, de 30 de novembro de 2015. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do mesmo. Projeto de decreto legislativo número 61/2015, de 30 de novembro de 2015. Dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal de Cravinhos relativos ao exercício de 2012, na gestão do ex-prefeito municipal José Francisco Matasso Ferdinando e da outras providências. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Cravinhos, composta pelos vereadores infraassinados, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta a apreciação e deliberação do douto plenário a seguinte propositura. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas
da Prefeitura Municipal de Cravinhos relativa ao exercício de 2012, na gestão do ex-prefeito José Francisco Matasso Ferdinando, em desconformidade com o respeitável parecer do Egresso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, emitido no sentido da rejeição das contas municipais, nos termos do processo TC 1881/026/12, pelo atendimento e regularidade dos seguintes itens: aplicação no ensino 26,27%, remuneração do magistério 81,70%, recursos do Fundeb 100%, aplicação na saúde 23,32%, despesas com pessoal 43,73%, precatórios regular, subsídios dos agentes políticos regular. Artigo 2º. O Tribunal de Contas emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal relativos aos exercícios de 2012 pela ocorrência das seguintes impropriedades: déficit orçamentário financeiro equivalente a R$ 4.193.853,33, encargos sociais mediante o cancelamento de empenhos liquidados no valor de R$ 3.157.992,24. Terceiro, ausência de recursos para saldar no final do mandato as despesas inscritas em restos a pagar, nos termos exigidos pelo artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inciso 4º, despesas com publicidade em desatenção ao disposto no artigo 73, inciso 7º da Lei Federal nº 9504/97. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento resolve pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal relativa ao exercício 2012, visto que as impropriedades elencadas pelo Tribunal de Contas foram sobejamente rechaçadas pela origem, com fundamento nos seguintes argumentos. Primeiro, o encargo social referente ao parcelamento do FAPEM deveria ter seu valor deduzido da despesa empenhada no exercício do parcelamento de 2012, visto que os valores deveriam compor a execução orçamentária e a dívida flutuante de 2013 e exercícios subsequentes, bem como pelo fato da contribuição pertinente ao mês de dezembro de 2012 deveria ser contabilizada em janeiro de 2013 e não no próprio exercício de 2012. Ademais, merece registro o déficit da arrecadação do município em valor correspondente a R$ 2.550.503,79, 3,97%. Em julgados semelhantes, o Tribunal de Contas deu provimentos a pedidos de reexame, reformando o parecer desfavorável, aceitando o déficit orçamentário no caixa de 5%. O apontado déficit na execução orçamentária da ordem de 5,3% decorreu especialmente da previsão superestimada da receita e abertura de créditos adicionais ao longo do exercício. Ainda que tal aspecto demande alerta ao administrador, aludido déficit se inseriu em patamar de aceitabilidade da Corte para contas do exercício de 2008, a exemplo de inúmeros julgados. TC 2107/02607, 2090/02607, 0593/026/09 e 0019/026/09. Segundo, a ausência do recolhimento dos encargos sociais ao FAPEM restringe-se à parte patronal, pois as parcelas descontadas dos servidores foram repassadas à autarquia. A falta do recolhimento dos encargos patronais não alterou o equilíbrio autorial, visto que o ordenador de despesa adotou medida necessária no sentido de garantir ao FAPEM, mediante parcelamento de débito devidamente escriturado em dívida fundada. Em casos análogos, o Tribunal de Contas paulista acolheu a tese da defesa e emitiu parecer favorável com expressa recomendação para que tal fato não se repetisse. Ressalta que os atrasos das contribuições patronais não afetam o equilíbrio autorial do Instituto. O fato do município não ter feito o repasse dos encargos previdenciários na sua integralidade não significa que o prefeito agiu de forma dolosa. A utilização dos recursos não repassados ao Fundo de Previdência não constitui ilícito, até porque foram tomadas todas as providências no sentido de garantir o pagamento ao órgão, mediante parcelamento de débito apurado, o qual se encontra devidamente inscrito
na dívida fundada do município, TC 3416/026/06, TC 1905/026/08, TC 0549/026/09. Terceiro, a falta da inclusão de empenhos e despesas efetivamente liquidadas em 30 de abril de 2012 e que não foram consignadas no balanceio de despesa da Prefeitura Municipal, induziu os cultos conselheiros a imputar equivocadamente ao administrador a ocorrência do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mesmo quanto à melhor doutrina e jurisprudência que converge no sentido de que o referido dispositivo vale somente para as despesas efetivamente liquidadas nos últimos 8 meses de mandato, assim sendo, consideramos que não foram contraídas dívidas no período vedado pela legislação e, consequentemente, não ocorreu qualquer afronta ou desobediência aos termos do artigo 42 da LRF. Quarto, as despesas com publicidade e propaganda oficial foram realizadas nos estritos limites da legislação eleitoral, tanto no aspecto financeiro quanto no conteúdo das matérias, que não tiveram natureza eleitoral ou político-partidária, mas sim de caráter institucional e de prestação de contas à população e promoção de eventos culturais. É inegável que os gastos com publicidade superaram a média dos últimos 3 exercícios, 2009, 2010 e 2011. Mas, por outro lado, também é inegável que as publicações atenderam ao princípio constitucional da publicidade, esculpido no artigo 37 da Constituição Federal. O Tribunal de Contas do Estado, em situação quase idêntica nos autos do TC 1569/026/08, decidiu pela emissão de parecer favorável às contas, relevando tal impropriedade nos seguintes termos. Sendo assim, observando-se que os gastos com publicidades se referiram às matérias de ordem estritamente institucional, não havendo indícios de malversação dos recursos públicos ou utilização para uso pessoal ou promocional do chefe do Executivo ou até mesmo em caráter eleitoral, a falha pode ser relevada a teor do que vem decidindo esta Corte de Contas. Artigo 4º. Em análise ao processo administrativo em pauta, a Comissão de Finanças e Orçamento Municipal não constatou qualquer ato doloso de má-fé, contrário ao interesse público ou com prejuízo ao erário público municipal, suficiente para embasar a rejeição das contas do Executivo Municipal de Cravinhos, exercício de 2012. Parágrafo único. A Comissão Permanente constatou os motivos que embasaram a emissão do relatório pela rejeição de contas pelo Egresso Tribunal de Contas, mas considerou não ter a gravidade e embasamento suficiente para ensejar a reprovação das contas municipais do ano de 2012, devido à natureza das falhas formais e procedimentais. Artigo 5º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cravinhos, 30 de novembro de 2015, Antônio Geraldo Aníbal, presidente, Walter Pereira Bens, relator, Silvio Luiz Faetano Fernandes, membro. Ata da reunião da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Cravinhos, realizada no dia 30 de novembro de 2015, na sede da Câmara Municipal de Cravinhos, com a presença dos membros da Comissão Permanente e do Procurador Legislativo Municipal. A pauta da reunião foi exclusivamente para tratar das contas do Executivo Municipal relativos ao exercício de 2012, na gestão do ex-prefeito José Francisco Matassi Ferdinando. Iniciados os trabalhos, o Procurador Jurídico da Câmara teceu considerações sobre a tramitação dos processos administrativos no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as consequências de suas decisões e sobre a independência e soberania do Poder Legislativo Municipal em matéria de sua alçada, visto que a Constituição Federal concedeu competência privativa aos vereadores para analisar e julgar as contas do Executivo Municipal. Por sua vez, o Tribunal de Contas tem a incumbência de auxiliar, elaborando o respectivo relatório sobre a aprovação ou rejeição das contas municipais. Aliás, teceu considerações sobre a liberdade do vereador votar de acordo com a sua livre convicção e consciência.
sendo essa matéria afeta a inviolabilidade parlamentar na definição do voto e também de seu pronunciamento na circunscrição territorial do município. Não cabe qualquer reprimenda ou impugnação ao voto do parlamentar municipal no julgamento das contas municipais, desde que embasado em fatos e circunstâncias contidas no próprio processo administrativo pelo egrégio Tribunal de Contas. Na sequência, foi analisado o processo das contas anuais da Prefeitura de Cravinhos, exercício de 2012, com a constatação de que o prefeito municipal da época não cometeu qualquer ilegalidade revestida de dolo, mácula ou de prejuízo ao erário público, a ponto de embasar a rejeição de suas contas, e que as ressalvas, recomendações do egrégio Tribunal de Contas deverão constar expressamente do projeto do decreto legislativo, bem como as justificativas e fundamentos apresentados pela defesa do responsável pelas contas e acolhidas pela comissão permanente, a saber, o encargo social referente ao parcelamento do FAPEM deveria ter seu valor deduzido da despesa empenhada no exercício do parcelamento de 2012, visto que os valores deveriam compor a execução orçamentária e a dívida flutuante de 2013 e exercícios subsequentes, bem como pelo fato da contribuição pertinente ao mês de dezembro de 2012 deveria ter sido contabilizado no mês de janeiro de 2013 e não no próprio exercício de 2012. Ademais, merece registro que o déficit da arrecadação do município em valor correspondente a R$ 2.550.503,79, em julgados semelhantes, o Tribunal de Contas deu provimento a pedidos de reexame, reformando o parecer desfavorável, aceitando o déficit orçamentário na casa dos 5%. O déficit orçamentário de execução orçamentária da ordem de 5,30% decorreu especialmente na previsão superestimada da receita e abertura de créditos adicionais ao longo do exercício. Ainda que tal aspecto demande alerta ao administrador, aludido déficit se inseriu em patamar de aceitabilidade da Corte para contas do exercício 2008, a exemplo de inúmeros julgados TC 2107/026/07, 2090/02607, 0593/026/09 e 0019/26/09. A ausência de recolhimento dos encargos sociais ao FAPEM restringiu-se à parte patronal, pois as parcelas descontadas dos servidores públicos foram repassadas à autarquia. A falta de recolhimento dos encargos patronais não alterou o equilíbrio autorial, visto que o ordenador das despesas adotou medidas necessárias no sentido de garantir o pagamento ao FAPEM, mediante o parcelamento do débito, devidamente escriturado em conta fundada. Em casos análogos, o Tribunal de Contas paulista acolheu a tese da defesa e emitiu parecer favorável, com expressa recomendação para que tal fato não se repetisse. Ressalte que os atrasos das contribuições patronais não afetam o equilíbrio autorial do Instituto. O fato do município não ter feito o repasse dos encargos previdenciários na sua integralidade não significa que o prefeito agiu de forma dolosa. A utilização dos recursos não repassados ao Fundo de Providência não constitui ilícito, até porque foram tomados todas as providências no sentido de garantir o pagamento ao órgão, mediante o parcelamento do débito apurado, o qual se encontra devidamente inscrito na dívida fundada do município, TC 3.416/026/06, TC 1925/026/08, TC 0549/026/09. A falta de inclusão dos empenhos e despesas efetivamente liquidadas em 30 de abril de 2012 e que não foram consignadas no balancete da Prefeitura Municipal, induziu os cultos conselheiros a imputar equivocadamente ao administrador a ocorrência do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mesmo contra a melhor doutrina e jurisprudência, que converge no sentido de que o referido dispositivo vale somente para as despesas efetivamente liquidadas nos últimos 8 meses. Assim sendo, consideramos que não foram contraídas dívidas no período vedado pela legislação e, consequentemente, não ocorreu qualquer afronta ou desobediência aos termos do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e as despesas com publicidade e propaganda foram realizadas nos estritos limites da legislação eleitoral, tanto no aspecto financeiro como no conteúdo das matérias, que não tiveram natureza
eleitoral ou político-partidária, mas sim de caráter institucional e de prestação de contas à população e promoção de eventos culturais. É inegável que os gastos com publicidade superaram a média dos últimos 3 exercícios, 2009, 2010 e 2011. Mas, por outro lado, também é inegável que as publicações atenderam ao princípio constitucional da publicidade, esculpido no artigo 37 da Constituição Federal. O Tribunal de Contas do Estado, em situação quase idêntica, nos autos do TC 1569/026/08, decidiu pela emissão de parecer favorável às contas, relevando tal impropriedade, nos seguintes termos: sendo assim, observando-se que os gastos com publicidade se referiram à matéria de ordem estritamente institucional, não havendo indício de malversação dos recursos públicos ou utilização para uso pessoal ou promocional do chefe do Executivo ou até mesmo em caráter eleitoral, a falha pode ser relevada a teor do que vem decidindo esta Corte de Contas. Na continuidade dos trabalhos, os vereadores Antônio Geraldo Aníbal, Walter Pereira Benz e Silvio Luiz Faetano Fernandes teceram diversas considerações sobre o parecer do Tribunal de Contas. Assim, os membros da Comissão Permanente de Finanças, por unanimidade de votos, decidiram pela aprovação das contas do Executivo Municipal de Cravinhos no ano de 2012, na gestão do ex-prefeito José Francisco Matasso Ferdinando, recomendando ao Procurador Jurídico da Câmara, Dr. Marco Aurélio Damião, a elaboração do competente projeto de decreto legislativo, no sentido de aprovação das contas municipais de 2012, contendo fundamentação sobre os motivos da discordância com o respeitável parecer exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como das recomendações e ressalvas. Sem nada mais a constar, a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento foi encerrada e a presente ata finalizada, lavrada e assinada pelos presentes. Cravinhos, aos 30 do mês de novembro de 2015. Antônio Geraldo Aníbal, presidente. Walter Pereira Benz, relator. Silvio Luiz Faetano Fernandes, membro. E Marco Aurélio Damião, procurador jurídico legislativo. Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Cravinhos. Referente contas da Prefeitura Municipal de Cravinhos, exercício 2012. Agente político responsável José Francisco Matasso Ferdinando. Em análise ao processo administrativo do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas da Prefeitura Municipal de Cravinhos, ano de 2012, e do projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, a Procuradoria Jurídica Legislativa manifesta-se no seguinte sentido: o projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício 2012 foi elaborado com fundamento na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e no regimento interno da Câmara Municipal de Cravinhos. A Constituição Federal determina em seu artigo 31 e parágrafo 1º que a Câmara Municipal é responsável pela fiscalização do município, cujo controle externo será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Destacando o dispositivo constitucional, a Câmara Municipal é responsável pelo julgamento das contas e o Tribunal de Contas desempenha um papel auxiliar na fiscalização do município. Na execução dessa importante atribuição de julgador, o vereador está resguardado pelo Instituto da Inviolabilidade, que é garantia constitucional afeta ao parlamentar na livre expressão de seus pensamentos, manifestações verbais, escritas e principalmente nos votos em plenário, desde que no exercício do mandato e na circunscrição do município. Na lição do professor Edson Jacinto da Silva, a inviolabilidade é uma espécie de imunidade parlamentar que exclui a configuração do delito, não se caracterizando o crime os atos praticados pelos membros do Poder Legislativo no exercício e em razão de seu mandato. A inviolabilidade descaracteriza a figura delituosa, que não chega a existir, implicando na impossibilidade de punir o parlamentar mesmo após a perda do mandato. A Constituição Federal de 1988 estendeu a inviolabilidade aos vereadores, conforme o artigo 29, inciso 8º. O vereador no direito municipal, editora Mizuno, 2009, página 368. A inviolabilidade assegura ao vereador na Câmara Municipal de Cravinhos
plena liberdade de voto, ou seja, o parlamentar, de acordo com sua consciência e livre convencimento, poderá votar em consonância com o parecer do Tribunal de Contas ou acompanhar o projeto de decreto legislativo elaborado pela Comissão de Finanças e Orçamento, no sentido da aprovação das contas da municipalidade no exercício 2012. Reiteramos que a Câmara Municipal de Cravins é o órgão competente para julgar as contas do Executivo Municipal, cabendo ao Egresso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo auxiliar e subsidiar a deliberação da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e dos demais vereadores em plenário. Nesse sentido, o renomado Instituto IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, através do parecer 894/2011, preleciona. Por isso, quando a Câmara levar o parecer prévio à apreciação do plenário, deve fazê-lo instruído com o parecer da Comissão Permanente. Cumpre enfatizar que, sendo autônomo o município, os pareceres do Tribunal de Contas apenas subdiziam as discussões dos vereadores. A palavra final, a decisão, cabe sempre ao Poder Legislativo. Assim, é que não necessitam os vereadores serem financistas, auditores ou economistas. Tais profissionais e outros especialistas encontram-se no Tribunal de Contas que emite seus pareceres. Ao vereador cabe, com a ajuda de sua assessoria própria, se necessário, analisar os pareceres para daí então julgar e decidir sobre as contas apresentadas. No caso em pauta, os vereadores, membros da Comissão de Finanças e Orçamento, demonstraram sobejamente os motivos e as razões da aprovação das contas em pauta e, via de consequência, de concordância em relação ao parecer do Tribunal de Contas, sem adentrar no mérito da aprovação ou rejeição das contas, que é de alçada privativa dos vereadores. Registro que a Comissão Permanente fundamentou sua decisão de aprovação de contas da Prefeitura Municipal nos mesmos critérios e registros utilizados pelo Tribunal de Contas. Ante o exposto, a Procuradoria Jurídica manifesta-se para a legalidade do projeto de decreto legislativo que aprova as contas do Executivo Municipal, exercício 2012, pois elaborado pela comissão competente, com a técnica legislativa adequada, com os fundamentos da concordância do parecer do Tribunal de Contas e, principalmente, no pleno exercício das prerrogativas de independência e soberania do Poder Legislativo Municipal, alicerçadas na outorga constitucional de competência privativa dos vereadores no julgamento das contas do Executivo Municipal de Cravins. É o parecer da Procuradoria Jurídica Legislativa, Cravinhos, 30 de novembro de 2015, Marco Aurélio Damião, Procurador Jurídico do Legislativo Municipal. Mas o projeto de decreto legislativo 61/2015 está à disposição, junto com o processo que vem do tribunal. Está à disposição de todos os vereadores na Secretaria da Câmara. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 62/2015, de 30 de novembro de 2015. Projeto de Decreto Legislativo número 62/2015, de 30 de novembro de 2015. Dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal de Cravinhos relativos ao exercício de 2013 na gestão do prefeito municipal José Carlos Carrascosa dos Santos e da outras providências. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Cravinhos, composta pelos vereadores em faine assinados no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta apreciação e deliberação do douto plenário a seguinte propositura. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Cravinhos relativas ao exercício de 2013, na gestão do prefeito municipal José Carlos Carrascosa dos Santos, em conformidade com o referido parecer do Egresso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, emitido no sentido da aprovação das contas municipais nos termos do TC 1949/26/13, pela regularidade dos seguintes itens. 1. Aplicação no ensino, artigo 202 da Constituição Federal, 25,33%. 2. Fundeb, 100%. Magistério, 83,38%. Aplicação na saúde, 22,29%. Despesas com o pessoal. Artigo 20, inciso 3º, letra B da Lei de Responsabilidade Fiscal, 45,58%. Encargos sociais, regular. Subsídio dos agentes políticos, regular. Superávit orçamentário de 6,63, correspondente a R$ 4.877.165,57.
Transferência financeira para a Câmara Municipal, 3,9%. Remuneração dos agentes políticos, regular. Precatórios, regular. Artigo 2º. O Tribunal de Contas emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Cravinhos relativas ao exercício de 2013, com o adicional da lei orçamentária em 25% da despesa fixada. Demonstrou a ausência de planejamento na elaboração de peças orçamentárias, que dos 8 cargos comissionados criados no ano de 2013, 7 não possuem características de direção, chefia e assessoramento, que sejam observadas as regras da Lei Federal de Licitações, especialmente nos procedimentos de inexigibilidade na contratação de shows artísticos, no ensino, que promova a abertura de novas vagas em creches e supra a carência de computadores nas escolas. Comprova a coleta e disposição final de resíduos sólidos com a realização do devido tratamento, bem como a abertura de apartado para análise aprofundada da inexigibilidade número 02/2013, contratação de shows artísticos para o 11ª Festa do Peão de Boiadeiro de Cravinhos. Artigo 3º. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento resolve por unanimidade de seus membros pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Cravinhos no exercício de 2013, acolhendo integralmente os motivos e os fundamentos expostos pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 4º. A Comissão Permanente constatou a ocorrência de apontamentos feitos pelo Egrégio Tribunal de Contas que motivaram o registro de ressalvas, recomendações e processos apartado, mas sem gravidade suficiente para ensejar a reprovação das contas municipais no ano de 2013, devido às falhas de natureza formal e procedimental, bem como o registro de exame em seus autos próprios. Artigo 5º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Cravinhos, 30 de novembro de 2013. Antônio Geraldo Aníbal, presidente. Walter Pereira Benzi, relator. Silvio Luiz Faetano Fernandes, membro. Ata da reunião da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Cravinhos, realizada no dia 30 de novembro de 2015, na sede da Câmara Municipal de Cravinhos, com a presença dos vereadores da Comissão Permanente. Antônio Geraldo Aníbal, presidente. Walter Pereira Benzi, relator. Silvio Luiz Faetano Fernandes, membro. E do Procurador Jurídico do Legislativo, Marco Aurélio Damião. A pauta da reunião foi exclusivamente para tratar das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício 2013, na gestão do Prefeito Municipal José Carlos Carrascosa dos Santos. Iniciados os trabalhos, os presentes teceram considerações sobre a tramitação do processo administrativo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as consequências de suas decisões e sobre a independência e soberania do Poder Legislativo Municipal em matéria de sua alçada, visto que a Constituição Federal concedeu competência privativa aos vereadores para analisar e julgar as contas do Executivo Municipal. Ato contínuo, os vereadores passaram a análise do processo das contas anuais da Prefeitura de Cravinhos, com a constatação de que o Prefeito Municipal, no exercício de 2013, não cometeu qualquer ilegalidade revestida de dolo, má-fé ou prejuízo ao erário público, a ponto de embasar a rejeição de suas contas, e que a recomendação e o apartado deverão constar expressamente do projeto de decreto legislativo. Detiveram as observações nos principais tópicos da prestação de contas e que embasaram o parecer prévio do Tribunal de Contas no sentido da aprovação das contas da municipalidade: ensino, Fundeb, saúde, despesa com pessoal, superávit orçamentário, repasse para a Câmara, encargos sociais, precatórios e remuneração dos agentes políticos. Assim, os membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, por unanimidade dos votos, decidiram pela aprovação das contas do Executivo Municipal de Cravinhos, ano 2013, na gestão do prefeito José Carlos Carrascosa dos Santos, recomendando ao Procurador Jurídico da Câmara Municipal, Dr. Marco Aurélio Damião, a elaboração do competente projeto de decreto legislativo, no sentido da aprovação das contas municipais em pauta, contendo fundamentação sobre os motivos da concordância com o referido parecer exalado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Sem mais nada a constar, a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento foi encerrada e a presente ata finalizada, lavrada e assinada pelos presentes. Cravinhos, aos 30 dias do mês de novembro de 2015, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Antônio Geraldo Aníbal, presidente. Walter Pereira Benzi, relator. Silvio Luiz Faetano Fernandes, membro. E Marco Aurélio Damião, Procurador Jurídico Legislativo. Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Cravinhos. Referente, contas da Prefeitura Municipal de Cravinhos, exercício 2013. Responsável, Prefeito Municipal José Carlos Carrascosa dos Santos. Em análise ao processo administrativo do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas da Prefeitura Municipal de Cravinhos, ano de 2013,
e do projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, a Procuradoria Jurídica Legislativa manifesta no seguinte sentido. O projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício de 2013 foi elaborado com fundamento na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Câmara Municipal. A Constituição Federal determina em seu artigo 31, parágrafo 1º, que a Câmara Municipal é responsável pela fiscalização do município, cujo controle externo será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. No caso em pauta, os vereadores membros da Comissão de Finanças e Orçamento demonstraram sobejamento aos motivos e às razões da aprovação das contas em pauta, e via de consequência da concordância em relação ao referido parecer prévio do Tribunal de Contas, no sentido da aprovação das contas. Sem adentrar no mérito da aprovação ou rejeição das mesmas, que é de alçada privativa dos vereadores, registro que a Comissão Permanente fundamentou sua decisão favorável às contas da Prefeitura Municipal nos mesmos critérios e requisitos utilizados pelos técnicos e conselheiros do Egrégio Tribunal de Contas do Estado. Ante o exposto, a Procuradoria Jurídica manifesta-se pela legalidade do projeto de decreto legislativo que aprova as contas do Executivo Municipal, exercício de 2013, pois, elaborado pela Comissão Permanente, competente com a técnica legislativa adequada, com os fundamentos da concordância dos referidos parecer do Tribunal de Contas e principalmente no pleno exercício das prerrogativas de independência e soberania do Poder Legislativo Municipal, alicerçado na outorga constitucional da competência privativa dos vereadores no julgamento das contas do Executivo Municipal de Cravinhos. É o parecer da Procuradoria Jurídica Legislativa. Cravinhos, 30 de novembro de 2015, Marco Aurélio Damião, Procurador Jurídico do Legislativo Municipal. Esse projeto de decreto legislativo 62/2015 está à disposição de todos os vereadores, juntos com o processo do Tribunal de Contas na Secretaria da Câmara. Eu passo agora a correspondência dos vereadores do requerimento 2051-2015. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do mesmo. Requerimento 2051/2015. Senhor Presidente, senhores vereadores, requeiro, observadas as formalidades legais e regimentais, e depois de ouvido do outro plenário, que seja solicitado ao presidente da Câmara Municipal de Cravinhos que determine a realização de estudo profissional ambiental e arquitetônico urbanístico das alterações legislativas que poderão ser propostas em relação à Lei Complementar número 216/2011, de 25 de outubro de 2011, Lei de Parcelamento do Solo do município de Cravinhos. Sugere-se que o referido estudo profissional seja realizado por profissionais independentes, ou seja, engenheiro ambiental e arquiteto especializado em urbanismo. Justificativa motivo: devido estar sendo questionado por diversos munícipes a respeito, sendo que existem diversos argumentos sobre as possíveis alterações, sendo que, por se tratar de opiniões técnicas, acredito e sugiro que a Câmara Municipal de Vereadores, antes de emitir qualquer opinião, deva realizar estudo independente. Considerando-se especialmente que as alterações a serem propostas, conforme a audiência pública, restringe-se apenas e tão somente em relação à Lei de Parcelamento de Solos, uma das peças do plano diretor, não se está discutindo a questão ambiental, que é de suma importância para as gerações vindouras, inclusive respeitando a Lei nº 215/2011, Código Municipal do Meio Ambiente. Caso não seja possível o atendimento do mesmo, solicito justificativa sobre os motivos para que possa explicar aos munícipes, se for o caso. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2015, Silvio Luiz Faetano Fernandes, vereador. Cláudio Morezini Teles, vereador. Requerimento 2053/2015. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Senhor Presidente, senhores vereadores, requeiro observar as formalidades legais e regimentais depois de ouvido do outro plenário, que seja oficiado ao Prefeito Municipal de Cravinhos para que realize com urgência a pavimentação asfáltica em todos os bairros da cidade, com maior ênfase aos bairros Itamaraty, Jardim Santana, Alvorada, Vila Cláudia, onde a situação é mais precária, informando a este vereador os cronogramas das referidas obras, se existirem. Justificativa: devido estar sendo questionado por diversos munícipes a respeito, e ao constatar pessoalmente nos referidos bairros, concluímos que é necessário realizar a manutenção asfáltica, mais precisamente com o recapeamento, para proporcionar melhorias à nossa população.
Caso não seja possível o atendimento do mesmo, solicito justificativas sobre o motivo, para que eu possa explicar aos munícipes se for o caso. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2015, Itamar Gomes Bueno, vereador. Requerimento 2053 de 2015. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do mesmo. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro, observado na forma regimental, depois de ouvido do outro plenário, para que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, apresente listagem somente com valores devidos a título de licença-prêmio, bem como informe se utilizará os valores a serem restituídos / devolvidos por esta Casa de Leis, conforme indicação número 2974, de autoria do vereador Silvio Luiz Faetano Fernandes. Justificativa. Esse requerimento se prende ao fato de que muitos servidores estão solicitando providência nesse sentido, sendo certo que tal procedimento iria ser de grande valia a todos os servidores detentores de tal direito. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2015, Cláudio Molesini Teles, vereador. Requerimento 2054 de 2015. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro na forma regimental, depois de ouvido do outro plenário, para que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, notadamente Secretaria Municipal da Educação, mantenha as creches municipais com os seus funcionamentos no período de recesso escolar, nos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016. Fica na minha orelha. Justificativa. Esse requerimento se prende ao fato de diversas mães procurarem edil, o subscritor, para que encaminhasse ao prefeito municipal tal requerimento, relatando o benefício obtido em anos anteriores, uma vez que no referido período essas mães trabalham e não têm onde e nem com quem deixar suas crianças. Salienta-se que, pelo fato de terem que faltar ao trabalho para cuidarem de seus filhos, correm o risco constante de sofrerem sanções laborais, podendo até serem prejudicadas com o rompimento contratual onde trabalham. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2015, Cláudio Molesini Teles, vereador. Não havendo na leitura dos requerimentos, passo a leitura da moção. Moção de aplauso no 496 de 2015. Itamar Gomes Bueno, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta a deliberação dos nobres pares. Apresente moção de aplauso ao senhor Valdemar Medeiros. No dia 19 de novembro de 2015, Cravinhos teve a felicidade de receber mais um escritor, o senhor Valdemar Medeiros, antigo morador da nossa Cravinhos, casado e pai de 7 filhos, ex-funcionário público municipal. Há muitos anos, o senhor Valdemar, com sua simplicidade e humildade, vem escrevendo suas lindas poesias que descrevem o amor à natureza. Natureza em Poesia é a primeira obra de muitas outras que ainda virão, tenho certeza. E a Câmara Municipal de Cravinhos, por meio deste edil, sempre sensível aos fatos que engrandecem a nossa história, apresenta essa homenagem, recomendando a grandeza da obra e o potencial do autor, ao mesmo tempo em que roga que as novas obras dessa qualidade continuem a ser publicadas em nossa cidade. Sendo assim, solicito a aprovação da presente moção de aplausos, consciência ao homenageado e aos órgãos de imprensa. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2015, Itamar Gomes Bueno, vereador. Moção 497 de 2015. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Moção número 497/2015, 30 de novembro de 2015. Ao escritor craviense João Zanello Carrascosa pelo Prêmio Jabuti de Literatura. José Carlos Rossi dos Reis, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta a discussão e deliberação dos nobres pares, moção de congratulações ao escritor João Zanello Carrascosa. Considerando que o ilustre e já consagrado escritor, descendente de tradicionais famílias cravienses, foi novamente agraciado com a concessão do Prêmio Jabuti de Literatura na categoria Romance, com a obra Caderno de um Corpo Ausente. Considerando que o próximo dia 3 de dezembro, João Zanello Carrascosa receberá em São Paulo, capital, essa importante premiação literária, em reconhecimento à qualidade de suas obras. Ante ao exposto, solicito dos nobres pares a aprovação da presente láurea, como singela expressão do reconhecimento das autoridades constituídas de Cravinhos ao nosso ilustre representante da literatura nacional, quiçá a literatura internacional, haja visto que suas obras foram traduzidas para o inglês, francês, sueco, espanhol e italiano.
José Carlos Rossi dos Reis, vereador. Não havendo mais leitura de moções, eu passo agora as correspondências. Indicação 3009-2015. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, verifique a viabilidade e possibilidade de realizar com urgência a colocação de redutor de velocidade barra lombada na Avenida Rufino de Almeida, próximo ao número 132, e ao Bar do Cláudio, no sentido bairro Centro. Justificativa: devido ao fato de que, em sentido contrário, tem um redutor de velocidade e o trânsito mais tranquilo, enquanto que no sentido bairro Centro, condutores transitam em alta velocidade, com riscos de graves acidentes também aos moradores. Caso não seja possível, solicito justificativa sobre o motivo para que eu possa explicar aos moradores, se for o caso. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2015, Silvio Luiz Faetano Fernandes, vereador. Indicação 3010-2015. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, verifique a viabilidade e a possibilidade de instalação de semáforo no cruzamento da Avenida Coronel José Nogueira Terra com a rua Círio Wilson Churcho, bem como dar continuidade à restrição, proibição de estacionamento junto ao canteiro central da Avenida Coronel José Nogueira Terra, em frente ao posto Xingu. Justificativa: devido ao fato de que os veículos ali estacionados têm dificultado a visão dos motoristas, em especial quando fazem conversão para o lado oposto do posto, devido ao canteiro central ser estreito, e isso tem ocasionado diversos acidentes. Caso não seja possível, solicito justificativa sobre o motivo, para que eu possa explicar aos moradores, se for o caso. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2015, Silvio Luiz Faetano Fernandes, vereador. Indicação 3011-2015. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do mesmo. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, tome providências quanto à manutenção e limpeza do bueiro localizado na rua Henrique Fernandes, mais precisamente em frente ao número 171 Jardim Alvorada. O mesmo encontra-se entupido, sendo assim, recorre ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2015, Carlos Lúcio Cabeça Bortolete, vereador. Indicação 3012-2015. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, providencie a manutenção elétrica, bem como a colocação de novas lâmpadas na rua Ângelo Doraz, 193, que está localizado no bairro Francisco Castilho. Tal solicitação tem como objetivo melhorar a iluminação e inibir a ação de vândalos. Assim sendo, recorro ao Executivo Municipal para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2015, Carlos Lúcio Cabeça Bortolete, vereador. Não havendo mais nada a ser lido e ser tratado, eu passo agora o vereador queira fazer uso da palavra, um pequeno expediente. Algum vereador queira fazer uso da palavra? Não havendo nenhum vereador, eu pergunto a todos se pode dar um intervalo de 5 minutos e continua. Está aberto o segundo expediente para o vereador que queira fazer uso da palavra. Algum vereador queira fazer uso da palavra? Não havendo nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, eu vou passar as votações. Passar o requerimento 2051 de 2015, de autoria de Silvio Luiz Faetano Fernandes e Cláudio Molesini Teles, que o presidente da Câmara Municipal determina a realização de estudo profissional e ambiental, arquitetônico e urbanístico nas alterações legislativas que poderão ser propostas em relação à Lei Complementar 216 de 2011. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. O vereador for favorável permaneça sentado, caso contrário fique de pé. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Passa agora o requerimento 2052 de 2015, de autoria de Itamar Gomes Bueno, pavimentação asfáltica em todos os bairros da cidade. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. O vereador for favorável permaneça sentado, caso contrário fique de pé. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento 2053 de 2015, de autoria de Cláudio Molesini Teles,
que o Executivo Municipal apresente listagens somente com os valores devidos de título de licença-prêmio, bem como que informe se utilizará os valores a serem restituídos, devolvidos por esta Casa de Leis. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. O vereador for favorável permaneça sentado, caso contrário fique de pé. Requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento 2054-2015 de Cláudio Molesini Teles, que o prefeito municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, mantém as creches municipais com seus funcionamentos no período de recesso escolar. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. O vereador for favorável permaneça sentado, caso contrário fique de pé. Requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais requerimento, passa agora a votação da moção. Moção 496, de autoria de Itamar Gomes Bueno. Moção de aplauso ao senhor Valdemar Medeiros. Moção está em discussão. Moção está em votação. O vereador for favorável permaneça sentado, caso contrário fique de pé. A moção está à disposição de todos os vereadores que queiram fazer a assinatura da mesma. Moção foi aprovada por todos os vereadores. Moção 497 de 2015, do escritor craviense João Azanello Carrascosa, pelo Prêmio Jabuti de Literatura. A moção está em discussão. A moção está em votação. Os vereadores for favorável permaneça sentado, caso contrário fique de pé. A moção foi aprovada por todos os vereadores. A moção está à disposição de todos os vereadores de acordo com o propositor. Não havendo as indicações dispensa a votação, não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos, da imprensa, os internautas e ouvintes da Cravins Rádio FM. A sessão está encerrada. Boa noite a todos. Você vai dispor sua moção também? Vai dispor a sua moção?